Unidade 1. As regiões do Brasil. Aula 3.1. Conteúdo: Região Sul. Habilidade: analisar as características naturais, sociais e econômicas da região sul do Brasil. E agora a gente vai então para o nosso momento do desafio do dia. No nosso desafio do dia, nós temos aí 3 imagens, tá? Então, observe as imagens que retratam as diversas atividades culturais existentes na região sul. Tá? Por que região sul? Porque é o que a gente vai estudar hoje, tá? Então, temos aí 3 imagens, tá? Sobre as diferentes culturas da região sul, que vocês vão observar e vão responder. As construções, as danças e os costumes se assemelham com a nossa região norte, tá? Justifique, tá? É sim, porque você acha que se assemelha? É sim, justifica. Ah, você acha que não tem nada a ver? Então vamos começar aí a nossa aula. Sobre os aspectos gerais da região sul, tá? A gente vai verificar que é a menor área, tá? Em extensão territorial. Aqui a gente está verificando algumas imagens, tá? A gente viu imagem aí de Florianópolis e também vamos ver agora a imagem que representa aí Porto Alegre, tá? Mas essas imagens mais para vocês se habituarem com a questão da paisagem dessas áreas, certo? Então, a gente está falando de 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, vamos começar a ver as características, tá? Então, gente, temos aí menor área entre as regiões brasileiras, em extensão territorial, né? E também a menor região em número de estados, porque, como eu disse a vocês ainda agora, né? Temos aí Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa região é a menor tanto em extensão, tá? Territorial, em tamanho, quanto em número de estados. Então, vamos observar novamente a constituição da região sul do Brasil. Aí vocês estão vendo no geral, tá? As regiões do Brasil, vocês estão percebendo que eu estou enfatizando bem, tá, essas 5 regiões, porque é necessário que a gente saiba as características e a formação delas. E aí agora a gente vai verificar o mapa da região sul novamente, tá? Olha aí. Temos aí então, tá? Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tá? Esses 3 estados que é o que a gente vai falar bastante. Quando a gente falar de clima, relevo, vegetação e hidrografia do sul, então, a gente está falando, né, desses 3 estados brasileiros, certo? Então, a gente vai começar a falar sobre as características físicas, ou seja, o quadro natural, e a gente vai começar a falar do relevo, tá, desses 3 estados. Então, vamos lá. Com relação ao relevo, tá, da região sul, a gente tem aí o Planalto Meridional. Esse Planalto Meridional, ele é composto principalmente por serras, tá? Serras e terras mais altas, né? Que adentram o leste, como a Serra do Mar e a Serra Geral. A professora Sara falou ontem sobre a Serra do Mar, né? A Sara falava lá do Sudeste e falou também da Serra do Mar, que eu disse que a Serra do Mar ali, ela passa, né, por áreas, né, desde o sul do Brasil, né, de Santa Catarina, até o Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Então, temos também a Serra Geral, né? Então, vocês observam aí as 2 imagens dessas 2 principais serras que fazem parte, tá, do Planalto Meridional. Então, o sul do Brasil, o principal planalto, tá? A forma de relevo é o Planalto Meridional com a representação dessas 2 serras, tá? Além disso, nós temos também, como forma de relevo, que a gente vai verificar, as coxilhas, tá? Mais precisamente, encontradas no Rio Grande do Sul. Vocês estão verificando a imagem aí das coxilhas, tá? Mas o que são, né? Como é essa forma de relevo? Então, são terras mais baixas, o relevo ele é bastante suave. Vocês estão vendo na imagem que tem ali, né, como se fossem algumas colinas ali na parte de trás, tá? E na parte da frente uma área, né, mais plana. Essas coxilhas, elas são
muito utilizadas, tá, nas práticas de agropecuária, tanto na agricultura quanto na pecuária, certo? Além disso, sobre o relevo ainda, a gente vai verificar a terra roxa na próxima cartela, tá? A terra roxa, ela também é chamada de terra vermelha, tá? Porque essa coloração, né, mais escura, por conta da presença do ferro, tá? Que torna, então, esse tipo de solo, tá, mais fértil. Então é muito comum ali, né, no sul do Brasil, a gente encontrar bastante a terra roxa ou terra vermelha. A gente encontra isso, né, em regiões cobertas, né, por lavas vulcânicas que, com o passar do tempo, se formaram, né, se transformaram, dando origem a essa terra roxa, a essa terra fértil, onde a presença do ferro é muito grande. Ok? Gente, outra característica física, né, do quadro natural da região sul é a hidrografia, tá? Onde a gente vai falar principalmente dos rios e das bacias hidrográficas, certo? Então, nós temos aí, as chuvas são regulares, tá? As chuvas são bem distribuídas, os rios do sul do Brasil são perenes, eles nunca secam totalmente, né? Região sul tem ali, né, lençóis freáticos com reservatórios de água, né, muito grandes, exemplo do aquífero Guarani, tá? Então tem bastante disponibilidade de água. As bacias hidrográficas principais é a bacia hidrográfica do Rio Paraná, tá? E a bacia do Rio Uruguai. O Rio Paraná, tá? Como ele tem bastante declividade, né, desníveis, existem ali trechos encachoeirados, ele vai ser mais utilizado para produção de energia elétrica. Foi justamente por isso que houve a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Mas além da geração de energia, esse rio também vai ser utilizado para irrigação agrícola, né, das práticas da agricultura, para navegação em algumas áreas e também para delimitar fronteiras com outros países. Certo? Então, sobre o Rio Paraná, observem aí a imagem. Nós temos, tá, do lado à esquerda de vocês, o Rio Paraná, tá? Num trecho aí relativamente plano, tá? E do lado direito de vocês, nós temos a imagem da usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Uma das principais usinas existentes no território brasileiro e que é muito importante, tá, para a produção da eletricidade nacional do nosso país, certo? Outra característica do quadro natural da região sul já vai ser sobre o clima, tá? Sobre o clima da região sul, vale lembrar, tá, que o sul do Brasil está localizado, então, tá, na zona temperada sul. Isso quer dizer o quê? Que o clima ele vai ser subtropical. Características, professora, do clima subtropical. Vamos lá. Apresenta as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno, tá? As temperaturas em grande parte do ano são inferiores a 18 graus Celsius. As chuvas são bem distribuídas, tá? E em algumas áreas aí do sul do Brasil, onde tem ali a presença do clima subtropical, existe também, né, características diferentes, onde existe inclusive presença de neve, tá? Então aqui no mapa, onde é a região sul, está essa cor porque é justamente para representar o clima subtropical, tá? Onde tem as 4 estações bem definidas, temperaturas inferiores a 18 graus Celsius e chuvas bem distribuídas, ok? Sobre o quadro natural ainda da região sul, a gente vai só verificar aí as principais formações vegetais do sul, ok? Então aqui vocês estão observando a imagem da Mata Atlântica, que também está presente na região sudeste, que nós estudamos na aula passada, tá? Mata Atlântica, temos também a Mata das Araucárias, que é uma subdivisão ali da Mata Atlântica, tá? Onde essa vegetação
muito encontrada ali no Paraná. Temos ainda os pampas, também chamados de campos, né? Pampas gaúchos, onde vocês estão observando, né? É uma vegetação mais curta, mais rasteira e mais aproveitada para as práticas agropecuárias. Temos a vegetação litorânea, olha só. Aí é uma área de restinga, tá? Uma área que fica ali na costa do litoral do sul. Temos ainda também, tá? A vegetação litorânea, mas com a presença do mangue, ok? Nesse momento da nossa aula, a gente já vai estudar, né, as características sociais, econômicas da região sul, né? No primeiro momento a gente viu ali as características físicas, né? Clima, relevo, vegetação, hidrografia, e agora a gente vai focar mais na questão da economia, da sociedade, enfim, né? Dessas questões humanas, certo? E para começar, olha só, eu estou então, né, em uma indústria aí de confecção, por exemplo, tá? Justamente para representar uma das principais atividades econômicas muito importante aí na região sul do Brasil, ok? E aí no decorrer da aula a gente vai compreender melhor, tá? Por que a industrialização é tão importante, como ela teve esse desenvolvimento na região sul do Brasil, certo? Mas antes disso, vamos ver algumas características sobre população e povoamento na região sul, tá? Então, o que diz aí? É a terceira região mais populosa do Brasil, ou seja, vai perder ali em questões populacionais para a região sudeste e para a região nordeste. E aí, cerca de 15% da população brasileira faz parte, né, da região sul do Brasil, tá? Temos aí várias metrópoles muito importantes na região sul, mas a gente pode citar principalmente, né, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Curitiba, no Paraná, tá? Então, sobre essa questão de população e povoamento, não esqueçam, né, a terceira região mais populosa do Brasil perde para o Sudeste e para o Nordeste em questões populacionais, certo? Ainda sobre questões populacionais, vamos verificar então um mapa, tá? Que ele vai mostrar para a gente a questão da densidade demográfica, tá? Então, olha só, esse mapa, né? Ele tem essa predominância dessa cor mais rosa, ali puxando para o roxo, tá? Só que ele está bem manchado, né? Como vocês podem observar. Por quê? Porque a tonalidade, né, desde ali do rosa mais claro até o roxo mais escuro, vai representar o quê? A densidade demográfica. Lembra que eu falei para vocês que densidade demográfica tem a ver com quantos habitantes por quilômetros quadrados? Então, quanto mais escura a cor aqui no mapa, significa dizer, né, que mais habitantes por quilômetros quadrados essa área terá, tá? Então, se a gente observa o mapa da região sul, tá, onde a gente pode, né, verificar essas áreas mais escuras, olha só, Curitiba, tá, uma área bem escura, Blumenau e também Itajaí, tá, próprio Porto Alegre, algumas áreas aqui em Santa Maria, né? E as cores, a cor, na verdade, desse rosinha mais claro, nós temos aí, em média, menos de 20 habitantes por quilômetros quadrados. Quanto mais escuro, mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, a região sul do Brasil vai apresentar, então, né, essa questão de população relativamente alta, né? Se a gente pegar e fizer o comparativo de quantos habitantes por quilômetros quadrados, ok? Então, vamos continuar a nossa aula e a gente vai verificar ainda sobre essa questão social, né? Essa questão humana. A gente vai falar principalmente agora, né, sobre a composição, tá? Sobre a miscigenação, sobre a composição étnica, né, do sul do Brasil. A gente sabe que lá teve, né, a chegada de muitos imigrantes e isso contribuiu muito com a miscigenação,
com a questão das construções, da cultura, da dança, da música, da forma de vestir, da alimentação, tá? Então agora a gente vai falar como se deu, tá, essa vinda desses imigrantes no território brasileiro, mais precisamente lá na região sul do Brasil. E a gente vai entender também, né, como houve essa contribuição cultural, social e o que ficou até hoje. Então vamos lá. Sobre a vinda dos imigrantes, olha só, no início do século XIX houve um maior incentivo, tá, para a vinda de imigrantes, principalmente imigrantes europeus, para a região sul do Brasil. E aí a gente pode citar, né, alemães, italianos, poloneses, ucranianos, russos, mas também teve ali os japoneses, né, representando o continente asiático, tá? Esses imigrantes, eles formaram colônias, tá? Onde o objetivo era a produção de alimentos. E aí aconteceu o quê? O favorecimento do mercado interno, porque eles começavam a trocar, né? Estabelecer as trocas. Nós temos aí exemplo de uma arquitetura tipicamente alemã, que é a arquitetura em Chaimel, tá? Essa arquitetura trazida pelos alemães, em algumas áreas, né, da região sul do Brasil, nós ainda encontramos, tá? E é uma arquitetura voltado mais para o encaixe, né? De madeira, digamos assim. Então, até hoje, essa construção tipicamente alemã, né, ainda é encontrada na região sul. Então, no século XIX, né, houve esse grande incentivo da chegada desses imigrantes, principalmente europeus, tá? Mas também teve ali a chegada dos imigrantes japoneses ali do continente asiático, onde eles formaram colônias, e com essas colônias eles começaram a abastecer ali o mercado interno e estabelecer trocas entre eles, certo? Depois disso, a gente vai ver como se deu a implantação de indústria. Será que esses imigrantes têm alguma coisa a ver, né, com o desenvolvimento, com a implantação das indústrias na região sul? A gente vai verificar que sim, tá? Estabelecem relações. Então, vamos lá. Região sul, economia, implantação de indústrias. Essa expansão, essa implantação das indústrias, ela está muito ligada ao processo de povoamento. A chegada desses imigrantes. Por quê? Tá? Porque muitos trabalhos artesanais foram trazidos pelos imigrantes, principalmente pelos imigrantes italianos e alemães. Tá? E aí houve a formação de uma sociedade formada com pequenos proprietários rurais. Tá? Além desses proprietários rurais que trabalhavam com a terra, existiam também os artesãos, os operários, os comerciantes, que eles compravam entre si, tá? Compravam materiais entre si, e isso ia fazer o quê? O fortalecimento do mercado interno na região sul, tá? Essa troca, tá, que eles faziam de mercadoria, essas compras que eles estabeleciam ali entre si, favoreceu o desenvolvimento industrial, porque tudo começou ali, né, com artesanato, depois a manufatura, e aí chegou o momento que era necessário o desenvolvimento industrial para abastecimento, né, do mercado interno, certo? Então, observem aí a imagem, tá, de uma indústria, tá? Na verdade, observem a imagem de uma linha de montagem, tá, de uma indústria ainda relativamente antiga. Se a gente pega essa imagem e compara com as multinacionais existentes hoje, a gente vai ver que mudou, né, bastante coisa, certo? Ainda sobre o desenvolvimento das indústrias, a gente vai ver que essas indústrias, né, a partir do momento que se expandiram e chegaram principalmente na região sul, tá, elas foram voltadas para o abastecimento interno da própria região. Depois, elas se transformaram em grandes empresas nacionais, tá? Então, primeiro, se estabeleceu ali no sul do Brasil, abasteceu o mercado interno, depois houve uma evolução, se transformaram em grandes empresas nacionais, posteriormente houve o desenvolvimento de tecnologia e, assim, o aumento da produção industrial. Isso gerou o quê?
competitividade entre as multinacionais existentes ali no Sul. Né? As empresas, as indústrias começavam a competir umas com as outras, né? Para quê? O objetivo principal era o lucro, era a expansão, por exemplo, tá? Dessas indústrias. Então, tudo começou, né, desde a chegada lá dos imigrantes, que muitos já eram artesãos, outros depois, né, trabalhavam ali com atividades primárias do campo, outros eram comerciantes, e assim, nessas atividades de artesanato, manufatura, né, devagar, todo um processo, depois houve o desenvolvimento e a expansão industrial. Tá? Vamos observar, então, duas imagens aí que representam o desenvolvimento das indústrias na região sul. Então, vocês estão observando à esquerda de vocês, né, indústrias, uma indústria de calçados, né, que representa aí um bem de consumo não durável, tá? Sapato. E do lado direito de vocês, existe aí, né, uma indústria automobilística. Então, por que eu botei essas duas imagens? Justamente para a gente ver o contraste, ou seja, a região sul produz desde materiais mais simples, né, até as indústrias automobilísticas mais sofisticadas, ok? Para a gente entender melhor esse desenvolvimento e expansão das indústrias, vamos observar então um mapa para a gente ver as principais áreas industriais do sul do Brasil, tá? Então, a gente tem nesse mapa, tá? A gente vai observar aqui, na região sul do Brasil, né? Tem muitos símbolos aí, certo? Porque cada símbolo desse vai representar um tipo de indústria, tá? Na verdade, o que está predominando bastante aí, né, são as bolinhas amarelas, que são as indústrias de bens de consumo. Tanto as bens de consumo duráveis, né, quanto as não duráveis também, tá? Então, se a gente compara, né, com a região sudeste, e se a gente compara o sudeste com o sul do Brasil, a gente observa, né, que são as duas regiões que têm o maior contingente industrial, certo? Claro, a região sudeste ainda fica, né, como primeira colocada, mas a região sul também apresenta aí, né, um desenvolvimento industrial bastante elevado, né, que chama a atenção. Então, o sul do Brasil tem vários ramos industriais, e aí a gente vai verificar quais são esses ramos industriais. Então, nós temos aí setores de indústria têxtil, tá, de confecções, alimentício, extrativo, né, extração de recursos naturais, metalúrgico, elétrico, agroindustrial, moveleiro, né, indústrias de vinho também, ok? Então, essas atividades industriais, né, fazem parte aí, né, da economia fortalecida da região sul. Mas não é só de indústria, tá, que vive a região sul. Nós vamos verificar também agora a questão da agropecuária, tá? As atividades de agricultura e pecuária. Com relação à agropecuária, nós vamos encontrar os latifúndios, tá? Onde nós temos aí áreas bastante elevadas, onde tem uma concentração de terras muito grande, tem um intenso processo de modernização, utilizam aí tecnologia no campo, existem as agroindústrias, tá? Destaques para a produção de trigo, milho, soja, café, arroz e pecuária de corte. Mas também nós temos a agropecuária do sul do Brasil com as pequenas propriedades rurais, tá? Onde essas propriedades rurais, pequenas propriedades rurais, nós temos aí, são de forma policultora, tá? Ou seja, plantam mais de uma cultura, tá? Mais de um produto, baseado na agricultura familiar. Hoje já estabelecem relações com as agroindústrias e tem um destaque para a produção de arroz, uva, seda, fumo, né, o tabaco, criação de aves, suínos
e a pecuária leiteira. Então, nem só de indústria, tá? Vive o sul do Brasil, muito pelo contrário, temos indústrias, comércio, agricultura, pecuária, turismo também, ok?